27 de junho, o Dia do Mestiço está chegando e está chegando com uma boa notícia. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, revogou a portaria número 13 de 2016, que estabelecia cotas raciais na pós-graduação e classificava explicitamente pardos como sendo negros. Era uma portaria da época do ministro Aloysio Mercadante, que foi ministro da Educação dos governos do PT por 2 vezes. Antes desta portaria, em 2012, o Mercadante também tinha emitido outra, que transferia as cotas reservadas a pardos para negros. Se você ler a lei de cotas, você vai perceber que as cotas para pardos elas são exclusivas para pardos. Só que, devido a esta portaria do Aloysio Mercadante, ele transferiu essas cotas, sem base na legislação, para os negros. Então, foi importante essa revogação dessa portaria número 13 de 2016, mas teria sido bom também se tivesse sido revogada a 18 de 2012. Mas, quando se fala em cota racial, a tendência das pessoas é se concentrarem no debate sobre se elas são justas ou se elas são injustas. Na verdade, esse tipo de debate, ele é importante, mas ele desvia de outro que é fundamental e que, na verdade, explica a motivação das cotas raciais. As cotas raciais no Brasil, elas não visam corrigir reparação histórica por problemas no passado ou combater racismo. Isso é só a argumentação levantada para justificá-la diante da população e, inclusive, para manter o debate sobre essa questão se elas são justas ou injustas. As cotas raciais, elas fazem parte de algo muito mais pesado. Ela tem uma dimensão bem ampla, ela faz parte de um projeto de eliminação das identidades nacionais no Brasil e em outros países da América Latina. Quer dizer, elas atuam no Brasil com essa finalidade. De onde vem disso? Você sabe que existem os globalistas. Os globalistas, eles desejam fazer um governo mundial. E para fazer um governo mundial, eles precisam minar as soberanias nacionais, relativizá-las, fazer legislações que enfraqueçam as soberanias, e que dividam a população, que fragmentem a população. Então, você for observar isso, que você vai encontrar muitas leis aparentemente contraditórias, mas que elas têm um certo sentido. Pois bem, o globalismo, os movimentos globalistas, para vocês terem uma ideia, na América Latina, essas grandes organizações que sustentam o globalismo, elas financiam também na América Latina políticas contra mestiços. E esse financiamento vai desde pagamento de bolsa de estudo para estudantes, com grande destaque para estudantes de antropologia, até ação direta sobre os legisladores, lobby direto na legislação. Pois bem, para vocês, algo que reflete bem isso é o seguinte: por exemplo, organizações como a Open Society, a Fundação Ford, na América Latina, eles trabalham junto com essas organizações que combatem mestiçagem. Nos Estados Unidos, porém, a Fundação Ford, por exemplo, apoia movimentos multiétnicos. Quer dizer, ou seja, organizações que na América Latina combatem mestiçagem, nos Estados Unidos eles apoiam. E apoiam por que lá e por que combatem aqui? Bem, a questão é que na América Latina, a identidade nacional de grande parte dos países, possivelmente a maioria, está fundamentado na ideia do mestiço.
Se você observar aqui no Brasil, você vai ver que desde a época da colônia, né, o Brasil você encontrava obras enaltecendo a mestiçagem, como por exemplo a obra Caramuru, de Frei Santa Rita Durão. Né, você encontra legislação estimulando a mestiçagem, como o Diretório dos Índios, né, em que o rei de Portugal, Dom José I, ele incentiva brancos e brancas que casassem com índios e índias, quer dizer, valia para os dois sexos. Havia um incentivo, né, de Portugal para integrar os índios ao Império Português, né, integrá-los socialmente dentro da cultura portuguesa e dentro de uma identificação com o Império Português. Pois bem, então havia um processo, né, na América Latina. Isso no Brasil aconteceu isso. No México, por exemplo, existe o lado simbólico, né, muito forte da figura de Hernán Cortés, o conquistador espanhol, né, que tem um filho com Malinche, né, uma índia mexicana, e dessa união nasce Martinho, né, que simboliza o nascimento, um mestiço que simboliza o primeiro mexicano. Quer dizer, você encontra também no Brasil, né, obras na literatura brasileira, diversos livros falando isso, como Iracema, né, o Guarani. Então você encontra, né, livros que destacam essa questão da mestiçagem. Em outros países da América Latina você vai encontrar esses elementos semelhantes também. Então, na América Latina, para desfazer essa nossa identidade mestiça, o que foi que essas ONGs fizeram? Começaram a investir contra a mestiçagem, começaram a pegar estudantes, especialmente de cursos de humanas, pagaram bolsas para eles fazerem antropologia, e nessas bolsas eles puderam fazer trabalhos, se tornarem mestres, se tornarem doutores e fazer trabalhos acadêmicos para dizer que a mestiçagem é fruto do racismo, da cultura do embranquecimento, né, que a mestiçagem resulta da violência contra as índias e contra as negras, quer dizer, e fazer teses também para transformar, né, o mestiço em não mestiço. Quer dizer, por exemplo, a ideologia que orienta as cotas raciais, né, essa ideologia de que pardo seria negro, isso aí foi moldado até antes da Constituinte, né, por um sociólogo, por um antropólogo, né, Florestan Fernandes, né, que trabalhou também, teve também nos Estados Unidos, recebeu esse tipo de formação e trouxe para cá e construiu esse projeto de classificação dos pardos como negros. Com que objetivo? Ele fala explicitamente, com o objetivo, né, de fazer com que o preto e o mulato, o negro e o mulato se identificassem como um único grupo e trabalhassem dentro da luta de classes. Quer dizer, ou seja, utilizar os afrodescendentes como militância para os partidos comunistas. Esse é o que está realmente por trás. Então, o que está por trás não tem nada a ver com essa questão de luta contra o racismo, de reparação por problemas acontecidos no passado, reparação histórica, não tem nada a ver com isso. O que está por trás disso mesmo é transformar os afrodescendentes, pretos e mulatos, né, em militantes de partidos comunistas. É isso que está realmente por trás. Pois bem, então, enquanto eles fazem isso aqui na América Latina, lá nos Estados Unidos eles financiam ONGs que estimulam multiétnicas ou multirraciais. Né? Mas por que isso? Porque enquanto aqui no Brasil, como dizemos, a identidade nacional é baseada no mestiço, nos Estados Unidos a identidade nacional foi fundamentada no branco anglo-saxão. Quer dizer, até o tipo de colonização que aconteceu nos Estados Unidos foi distinto. Quer dizer, se você paga um elemento de comparação, enquanto que no Brasil os portugueses procuravam integrar o índio ao Império Português, nos Estados Unidos os americanos se viam como um povo conquistador e o índio como um nativo, a ser conquistado e derrotado, não integrado.
É por isso que nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil você a cada índio corresponde um território, né, até por uma ação dos indigenistas, e a gente vai tratar nisso também nesse modelo. Nos Estados Unidos, né, tem índios que têm território e tem índios que não têm direito a território. Quer dizer, eles são reconhecidos como índios, mas não têm direito a território. Os que têm direito a território próprio são aqueles que guerrearam contra os Estados Unidos. E foi assinado um tratado de paz. Então, aquele território ele é fruto de um tratado de paz. O que mostra o tipo de relação. No Brasil não havia esse tipo de tratado, esse tipo de relação com os índios. Era questão de integração. Então, você vê que esse tipo nos Estados Unidos, o modelo da nação americana ela foi fundamentada na ideia do branco. A ideia do branco. E, por isso, para desmontar essa figura do branco como identidade nacional americana, eles incentivam a mestiçagem, né, com a finalidade também de eliminar o branco dos Estados Unidos. Mas vejam bem, é um fato que a gente vai logo falar sobre a questão da Europa também, como isso acontece. Eles querem eliminar o branco dos Estados Unidos, né, com a finalidade de minar a identidade nacional americana. Não é uma questão de um combate sincero ao racismo, porque quando esses movimentos precisam do racismo, eles implantam o regime racista. Quando os comunistas quando o comunismo precisa do racismo para ir em frente, ele implanta leis racistas, como acontece no Brasil, que você tem diversas leis racistas implantadas. Leis de apartheid, segregação racial, leis de supremacia racial, a supremacia dos negros sobre os pardos. São leis racistas. Quer dizer, então, quando o comunismo precisa defender o racismo, ele defende e implanta leis racistas. Ele vai até dizer que ele não é racista, mas ele implanta. Pois bem, então isso é um dos elementos que as pessoas pouco atentam. Então, essa questão de cota racial, mais uma vez, elas não têm a finalidade de combater racismo, elas não têm a finalidade de reparação por reparação histórica. A finalidade dela mesmo é minar a soberania nacional. E para minar a soberania nacional, você precisa eliminar o mestiço, no caso brasileiro. Quer dizer, como você vai combater a mestiçagem sem transparecer que você está defendendo o racismo? Você arranja discursos bonitos, do tipo a mestiçagem visava o branqueamento, a eliminação do negro, miscigenação também é genocídio. Teve até uma manifestação de movimentos do Dia da Consciência Negra, defendendo, usando uma faixa com essa frase. Quer dizer, isso é o que está por trás disso. No caso do indigenismo, até a gente vê essa questão, é que o sistema que existe no Brasil atual, ele imita o sistema do apartheid sul-africano. Quer dizer, isso foi implantado na Constituição, até a Constituição de 1988, a política brasileira de integração dos índios. Quer dizer, a identidade nacional. Quer dizer, os índios, o que justificava eles ficarem isolados era para evitar um contato brusco que pudesse feri-los. Mas a ideia é que um dia eles não necessitariam mais viver isolados. Mas esse tipo de pensamento ele foi substituído pelo pensamento do apartheid. A ideia de que o índio deva viver separado, deva viver segregado, deva viver com território próprio, e isolado do restante de uma forma perene. Ora, para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Combater o mestiço. E quais são os mestiços do índio? O mestiço com o índio é o caboclo e o cafuso. Então você tem que eliminar o mestiço também para você implantar o indigenismo. Por quê? Para poder você também disfarçar o racismo que está por trás disso. Porque, vou dar um exemplo disso, inclusive aqui, isso aconteceu no Brasil todo, mas vou dar um exemplo aqui que aconteceu em Manaus. Manaus era uma cidade ocupada, habitada por índios manauós. Esses índios manauós, eles não foram mortos pelos portugueses, eles não foram massacrados pelos portugueses, eles não fizeram guerra aqui como aconteceu nos Estados Unidos, guerra de extermínio. Na realidade, eles se miscigenaram com os portugueses, se mestiçaram, e agora Manaus está aí, cheio de mestiços descendentes dos índios manauós.
né? Nós, os mestiços de Manaus, somos invasores? Não. Essa é a terra dos ancestrais, dos nossos ancestrais índios. Quer dizer, então, se é a terra dos nossos ancestrais índios, nós não somos invasores, nós somos herdeiros dessa terra. Quer dizer, então isso acontece muito aqui no Brasil. Às vezes você tem uma população mestiça que descende de índios que habitavam aquela área específica e às vezes até uma etnia índia que chegou numa área. Depois, a FUNAI vem, cria um território para eles, expulsa o índio, o mestiço de lá, como se o mestiço fosse um invasor. Quer dizer, então, mas para isso você tem que ter legisladores que façam leis racistas, você precisa ter antropólogos, historiadores, você precisa ter todo um grupo que defenda isso e que dê ares, né, de respeitabilidade a esse tipo de racismo. Quer dizer, porque isso é racismo. Quer dizer, o Brasil ele é um país de leis racistas, é uma democracia racista, porque democracia também pode ser racista. Os Estados Unidos não guerrearam contra a Alemanha nazista porque estavam guerreando contra o racismo, não. Os Estados Unidos guerrearam contra a Alemanha nazista em defesa da democracia. A Ku Klux Klan, né, ela até acusava os movimentos pelos direitos civis, como Martin Luther King, de serem contra a democracia. Porque ele dizia, olha, as leis racistas foram feitas democraticamente. Pois bem, aqui no Brasil existe o Estatuto da Igualdade Racial, que impõe a identidade negra aos pardos, né? Que para o Estatuto da Igualdade Racial, ser negro é mais importante do que ser pardo. Ser negro, o negro é um ser superior ao pardo. Nós, os mestiços, somos seres inferiores. Para a legislação brasileira, nós, mestiços, somos seres inferiores. Nós somos inferiores aos índios, somos inferiores aos negros, somos inferiores aos brancos. Nós somos seres inferiores, nos tornamos marginais, né, no nosso próprio país, foram nos transformar em marginais no nosso próprio país. Mas isso é fruto desse processo, né? Nós somos um grupo que está sendo atacado. Então, está chegando já o Dia do Mestiço, 27 de junho, né, que é uma data que foi criada pelo movimento mestiço, surgido em Manaus, e que já existe em 4 estados. O mestiço já foi reconhecido como etnia por 4 estados brasileiros, Amazonas, Roraima, Paraíba e Mato Grosso, né, e por diversos municípios. Então, fica aqui essa mensagem. Então, esperamos, né, que nós, os mestiços, porque nós temos que ser agindo a nossa história, defendamos a nossa identidade mestiça, comemoremos o 27 de junho, a nossa data, já reunamos nossa família, comemoremos a data, e lutemos pelo nosso direito, porque não há sentido nesse país que foi construído por nossos ancestrais índios, que foi construído pelos nossos ancestrais portugueses, que foi construído pelos nossos ancestrais pretos, né, hoje em dia nós sejamos marginalizados, nós sejamos tratados como cidadãos de 5ª categoria para agradar o senhor George Soros, para agradar a Fundação Ford, para agradar antropólogo racista, político racista, né, e para agradar partido como o PCdoB e PT, que trabalharam ativamente na implantação deste tipo de legislação. Então, fica aqui essa mensagem.